Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, que é um pouquinho mais curta, nós vamos seguir aí com o estudo das substâncias orgânicas, ou seja, dentro do campo da química orgânica. Então, material na mão e vamos lá. Para começar, hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Pois é uma classe de substâncias orgânicas e, na verdade, bem mais comum do que imaginamos. Por exemplo, o asfalto e o betume, utilizados aí no asfaltamento de vias, são exemplos de hidrocarbonetos, tá certo? Então, o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas, né, no caso do asfalto e betume, obtidas através da destilação do petróleo, ok? São substâncias formadas exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio e mais nenhum outro elemento na composição. Pois é, então, na estrutura das moléculas de hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio, beleza? Bom, com isso, o que vamos perceber? Algumas características dessas substâncias. Por exemplo, alguns produtos, a quantidade de átomos de carbono que tem na fórmula e a sua temperatura de ebulição aproximada, né? Temos ali, por exemplo, o gás natural, certo? Com 1 a 2 carbonos. O gás liquefeito de petróleo, famoso GLP, o gás de cozinha, ele tem de 3 a 4 carbonos por molécula. Percebe que a sua temperatura de ebulição já é um pouco maior. Legal? Bom, temos ali o éter de petróleo, de 5 a 6 carbonos, em que a temperatura de ebulição é ainda maior. Percebemos que, conforme aumenta o número de carbonos por molécula, de átomos de carbono por molécula, as temperaturas de ebulição vão aumentando. Pois é, vamos continuar. A gasolina. A gasolina tem de 5 a 12 carbonos nas moléculas do combustível e a faixa de temperaturas de ebulição vai de 40 a 200 graus Celsius para evaporar. E por aí vai, nós acompanhamos a mesma sequência crescente e também, percebe, nas substâncias que têm mais carbonos ainda, nós temos substâncias não voláteis, ou seja, são substâncias que não evaporam com facilidade ou simplesmente não evaporam, certo? Ou seja, elas permanecem na fase sólida ou líquida e, se aumentar muito a temperatura, elas se decompõem ao invés de evaporar. Certo, gente? Então, nós notamos aí uma proporcionalidade da temperatura de ebulição em relação à quantidade de átomos de carbono por molécula. Então, vamos lá. Nós temos o metano aqui, como exemplo de hidrocarboneto, e temos o octano. Duas substâncias, são dois hidrocarbonetos, e as duas substâncias, elas interagem entre si com suas moléculas. O que eu quero dizer com isso? As moléculas, as substâncias, elas têm interações ou forças intermoleculares, são forças de natureza atrativa que mantêm as moléculas unidas, certo? Tanto o metano quanto o octano, assim como qualquer outro hidrocarboneto, beleza? Acontece que nós percebemos que, como o metano é uma molécula um pouco menor, até pelo fato de ter somente um carbono, nós notamos uma interação mais fraca, né? São, nos dois casos, interações de Van der Waals, ok? E, no entanto, nós notamos mais interações entre as moléculas de octano. Por que acontece isso? Pelo fato do octano ter um tamanho de cadeia carbônica maior. Então, tem mais pontos de interação entre as moléculas da mesma substância, certo? Por ser uma substância maior, a interação é mais efetiva, enquanto que no metano, por ser uma molécula menor, a interação é mais fraca. Legal, gente? Bom, então temos aí uma relação de quanto maior a massa molecular de uma substância, maior também a sua temperatura de ebulição, o que significa que quanto maior a quantidade de átomos de carbono, maior é a sua temperatura de ebulição, porque mais fraca ou mais forte é o nível de interação entre as moléculas. Portanto, concluindo aqui,
Quanto mais átomos de carbono nós tivermos numa molécula de hidrocarboneto, mais fortes são as interações entre as moléculas e, portanto, maior sua temperatura de ebulição. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!